Bem-vindo ao projeto Recapitulando, onde buscamos lembrar ou relembrar de assuntos bíblicos já estudados, mas de forma resumida, buscando sua essência. Deus e Jesus são a mesma pessoa? Há estudiosos denominacionais que usam algumas informações das Escrituras de forma isolada de seu contexto, para distorcer o seu ensino. Vejam a passagem de João capítulo 10, versículo 30, que diz assim: Eu e o Pai somos um. Outra afirmação de Jesus, que é negada por doutrinas falsas, é o de João capítulo 5, versículo 37. Diz assim: O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Lendo somente uma parte de um texto, sem ler o restante do texto, digo antes e depois do próprio texto que você leu, correrá o risco da explicação ficar totalmente fora de seu contexto. Poderíamos, de forma errada, concluir que o Filho e o Pai são um e a mesma pessoa. Um texto fora de seu contexto criará um pretexto para falsos ensinos. Sou o Caco Pessoa, servo de Cristo, pertencente à Igreja de Cristo, aqui na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, e pertenço à Igreja de Cristo, que foi estabelecida lá no primeiro século, junto com os apóstolos. Uma das doutrinas desconhecidas da Bíblia e conhecida pelos homens como unicismo, ensina que Deus Pai e Jesus, o Filho, são uma só e a mesma pessoa. Às vezes explicam que o Pai e o Filho são apenas duas manifestações da mesma pessoa. E vejam que a própria Bíblia diz que há coisas difíceis de entender nas Escrituras, mas devemos ter cuidado para não deturbar, no caso, explicar de forma errada, a verdade de Deus, para nos levar, então, a ser destruídos. Vejam, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Diz assim: Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Mesmo se alguém tiver alguma dificuldade em explicar o que a Bíblia diz, jamais devemos contradizer a palavra do Senhor. A Bíblia, ou a palavra da verdade de Deus, claramente ensina que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas, dois corpos celestiais divinos. Vamos considerar alguns exemplos desse ensinamento bíblico que nos levam a rejeitar a doutrina humana unicista. Primeiro exemplo: Jesus veio do Pai e voltou ao Pai. Vejam em João capítulo 16 e versículo 28. Diz assim: Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Este é um de vários comentários de Jesus que mostram a distinção entre ele e o Pai. Ele estava em um lugar, na terra, enquanto o Pai estava em outro lugar, nos céus. Segundo exemplo, Jesus e o Pai dão o testemunho de duas pessoas. O apóstolo João deixou escrito as palavras de Jesus declarando que existe a pessoa divina de Jesus e de Deus o Pai, o que o enviou ao mundo, e também testemunha sobre o seu Filho. Vejam, João capítulo 8, versículo 16 até o 18. Diz assim: Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu
só. Porém, eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai, que me enviou, também testifica de mim. Agora vejam outra passagem, onde confirma as mesmas palavras ditas de João. De forma resumida, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 31 até o 37, quer dizer o seguinte: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que dá de mim. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jesus é um ser celestial e divino, pois é Deus. Veja, 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2 e o versículo 14 e 18. João, então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora o versículo 14 e o 18. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus é divino e é Deus. Senão, ele não receberia de Deus, o Pai, a adoração de suas criaturas. Veja, Hebreus 1, versículo 6. Diz assim: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Agora vamos ver outra passagem. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 até o 14. Diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então vemos que Jesus é uma pessoa divina e distinta de Deus, o Pai. São 2 pessoas distintas, separadas, mas unidas divinamente e chamadas de Deus. Qualquer doutrina humana que nega a palavra do Senhor precisa ser totalmente rejeitada. A doutrina unicista invalida os argumentos de Jesus nas Escrituras e deve ser rejeitada por todos que se dizem cristãos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Cristo. Amém.